Que bom! Nós vamos hoje à noite continuar refletindo sobre as mães. É dia das mães e nós temos, né? Quero refletir e trazer uma mensagem poderosa para as nossas mães, mas que serve também para nossos pais. E para quem não é pai nem mãe, serve também. Né? Nós temos conosco, antes de eu dar a mensagem, né? O Lincoln, o Alan, que estão aí atrás. O Lincoln me disse que quando ele era garoto, ele vinha muitas vezes aqui trazido pelo pai. Como chamava o seu pai, Lincoln? Aldo. Paulo. Né? Diz que há muitos anos atrás, o seu Paulo vinha e trazia ele que era criança, né? E ele sentiu hoje o desejo de vir aqui nos visitar. Ele, o Alan e a Letícia, não é isso? E a Laura. A Laura que acompanhou a Sandra, né? O pouco infantil. Então a Letícia foi junto. Nós somos muito bem-vindos, viu? Nico e Alan. Prazer ter vocês com a gente, tá? Então nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 15, de 22 a 28. Pode manter sua Bíblia aberta, porque nós vamos estar refletindo aí em alguns versículos. E é bom você conferir na Bíblia, não só na tela. Isso é bom trazer a sua Bíblia e você poder acompanhar, né, como os bereanos faziam. Eles conferiam na Bíblia para ver se estava certo o que Paulo pregava. Então é importante a gente acompanhar o que a gente está vendo. Então o texto vai dizer assim: eis que uma mulher cananeia, provinda daquela cercania, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele e seus discípulos, rogavam-lhe dizendo: despede-a, ou seja, manda-a embora, porque ela vem clamando atrás de nós. Respondeu Jesus: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e, adorando, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito conforme queres. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Eu peço agora, em nome de Jesus, que a tua palavra, Pai, venha tocar o nosso coração, que ministrar na nossa vida. Fala conosco, Pai, ministra no coração de cada um de nós. Abençoa-nos com a tua palavra, alimenta-nos com a tua palavra, orienta-nos com a tua palavra. Tenha misericórdia de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Interessante, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos muitos tipos de mães por aí. Aquela mãe que abandona o filho, aquela mãe que dá o filho, aquela mãe que mata o filho, aquela mãe que judia do filho. Muitos tipos. A televisão está sempre mostrando vários tipos de mães. Né? Aqui em Curitiba, há pouco tempo, uma mãe colocou o recém-nascido numa caixa e abandonou em frente à casa. O pessoal escutou chorando, foram ver uma criança dentro da caixa. Chamaram a polícia que levou do conselho tutelar para o hospital e esse foi encaminhado para a criança. Mas quantas mães têm abandonado seus filhos? Mas aqui, meus irmãos, nós estamos diante de uma mãe que é exemplar. De manhã, falando sobre mãe, eu disse que ser mãe é muito mais do que gerar um filho. É dar vida, é criar, é educar, é disciplinar, é amar, é ensinar a viver. É dar a sua própria vida. A Jussara compartilhou aqui seu testemunho de que hoje foi atender sua mãe. A minha esposa, agora à noite, viajando, para passar essa semana lá em Paraná, cuidando da mãe dela. Né? Então, como é importante o cuidado para as mães, porque quanto essas mães fizeram pelos filhos. Minha mãe vai fazer 93 anos. Quanta vida, quantos ela já deu. Né? A minha esposa é mãe, que está com 72 anos. Né? O filho mais velho está com 50. Então, quanta vida, coisa linda. Mas pensa nos que as mães representam para nós, não é verdade? Quantos são mais as suas mães?
Você perder suas mães? Quantos aqui estão que não tem mais a mãe? Levanta a mão, quantos não tem mais? Ó, a metade, acho que mais da metade não tem mais a sua mãe. Não é? Mas você que é mãe, sinta-se honrada nesta noite. E a palavra de Deus vê as mães de um modo muito carinhoso, muito gostoso, como a palavra de Deus enaltece as mães, as mulheres. Não é? Então, meus irmãos, a Bíblia fala de muitas mães que foram honradas, mães abençoadas, mães exemplares. Não é? Joquebede era mãe de quem? De Moisés, mãe de Moisés. Não é? Eu falei de manhã aqui sobre Ana. Ana foi mãe de quem? Samuel. Eunice? De Timóteo. Maria? A mãe de Jesus. Quantas mães exemplares, que bênção, não é verdade? Mas nós vamos ficar nessa noite com uma mulher cananeia. O verso 22 diz aqui: eis uma mulher cananeia. Mas é interessante que lá em Marcos também fala dela, no capítulo 7 de Marcos, e diz que essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e ela rogava que Jesus expulsasse o demônio da sua filha. Né? Isso indica que ela era, ou seja, que ela não era da religião judaica, ela era fenícia, descendente dos cananeus, os antigos habitantes da Palestina. Né? Então, ela era uma mãe muito preocupada com a situação espiritual da sua filha. Ela, mesmo estrangeira, demonstra qualidades que mostram que ela é uma mãe exemplar. E ela vai nos ensinar aqui algumas lições preciosas. A primeira lição, meus irmãos, nós vemos aqui no versículo 22, quando diz assim: eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Uma mãe exemplar tem visão espiritual. Mas não são só as mães, não. Nós homens também precisamos ter visão espiritual. É isso que nós estamos vendo aqui na palavra de Deus. Ela demonstrou visão espiritual porque ela reconheceu, primeira coisa, que Jesus era da descendência de Davi. Porque a promessa de Deus é que da raiz de Davi viria o Salvador. E essa mulher chega diante de Jesus reconhecendo que ele era a raiz de Davi. Ele era aquele descendente de Davi que vinha para ser o Salvador do mundo, o Messias. Ela reconhecia isto, porque ela tinha visão espiritual, mesmo sendo uma estrangeira, mesmo ela não sendo judia. Né? Mas outra coisa que também o texto vai nos mostrar, assim, eu anotei aqui que esse termo raiz de Davi, filho de Davi, da descendência de Davi, nós temos 15 referências no Novo Testamento a respeito de Jesus como da descendência de Davi. 15 referências. Mas, quando chega no verso 25, aqui ela vai mais longe ainda. Essa mulher, o texto vai dizer que ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela adorou Jesus. Olha que coisa linda. Ela não era judia, ela não era uma cristã, mas ela tinha visão espiritual. Chega diante de Jesus, se coloca ali diante dele, adorando Jesus, reconhecendo que Ele é o Senhor. E a sua visão espiritual lhe permitiu detectar também o problema da sua filha. Porque muitos pensam que é uma doença psicológica, uma doença sentimental, né? Mas não, ela chega diante de ele dizendo: ó, minha filha tem um problema, e o problema nós já sabemos qual é, ela está possessa de demônio, e só o Senhor pode curá-la dessa possessão. Tinha visão espiritual, meus irmãos e minhas irmãs. Né? E outra coisa importante, na sua visão espiritual, ela veio buscar a solução no lugar certo, com a pessoa certa. Olha quanta demonstração de visão espiritual ela está aqui apresentando neste texto. Foi buscar em Jesus aquele que tem solução para todos os nossos problemas, aquele que pode nos abençoar em todos os sentidos. É diante dele que ela chega, trazendo o seu problema, colocando então diante de Jesus. Se nós oramos agora mesmo, vamos colocar diante de Jesus aqui os nossos problemas,
os nossos pedidos de oração, que Ele tem a solução que nós precisamos, meus irmãos. Ele é o Todo-Poderoso. Mas é interessante também que essa visão permitiu a ela identificar Jesus como o filho de Davi. Ela adorou Jesus, né? Feliz aquele filho que tem uma mãe com visão espiritual. Porque nem todos naquela época, quando Jesus pergunta para os seus discípulos, quem dizem as pessoas ser o filho do homem? E eu começo dizendo, é um dos profetas, não é? É João Batista, é Elias, é Jeremias, são os profetas. Porque o povo não conseguia identificar corretamente quem era Jesus. Mas ela sabia, mesmo não sendo judia, mesmo não sendo o povo de Deus, ela sabia, ela tinha visão para mostrar quem era Jesus. Interessante que ali naquele contexto, Pedro vai e diz: tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, tu és o Messias, não é? E a mulher tinha essa percepção. Ela percebe os problemas dos seus filhos, ela busca a solução certa, não é? Então essa mulher demonstra. Quando nós vemos também na Bíblia, Eunice, que também tinha visão espiritual, a Bíblia mostra como ela criou Timóteo com o apoio da mãe dela. Como é que era o nome da mãe da Eunice? Quem lembra? A avó de Timóteo? Como é que ela se chamava? Eunice era a mãe. E a avó? Lloyd, muito bem. Lloyd, alguns sabiam, né? Então, quando Paulo escreve, ele vai dizer lá no capítulo 3 da segunda carta: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Timóteo teve essa alegria, essa felicidade de uma mãe com visão exemplar. Timóteo foi feliz, foi abençoado, né? Que bênção! Desde a infância, ele aprendendo sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, porque a sua mãe era uma mulher com visão espiritual. Mas uma segunda lição que nós vamos aprender com essa mulher cananeia está no verso 23. Nós vamos ver o verso 22, agora vamos para o verso 23, que diz assim: ele, porém, não lhe respondeu palavra. Os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Uma mãe exemplar, ela tem perseverança, ela não desiste. Por isso de manhã você tem aqui, não importa se seu filho está fora dos caminhos do Senhor, ele vai voltar, dependendo da sua oração. Porque o filho da oração não se perde. O filho da oração não se perde. Vamos gravar isso no coração. E nunca desanimar, mas perseverar em oração. Essa mãe, ela perseverou, porque os discípulos mandavam ela calar a boca. Os discípulos queriam que Jesus mandasse ela embora. Despede ela, manda embora. Mas ela insistia, ela perseverava, ela persistia, ela continuava, ela não desistia. Então, meus irmãos, não era sempre que Jesus passava por ali. Ela não queria perder aquela chance, não queria perder aquela oportunidade, mas ela estava ali, persistindo, perseverando diante de Jesus. É como se ela dissesse assim: se o Senhor não me abençoar, eu não paro de gritar, eu vou continuar. Enquanto o Senhor não me abençoar, eu vou persistir, eu vou insistir, eu vou perseverar, eu não desisto. Meus irmãos, nós não podemos desistir de forma alguma, né? Mas o que eu vejo também na Bíblia é que Jacó, lá no vale de Jaboque, ele perseverou, ele agarrou-se ao anjo e disse: não te largue enquanto não me abençoares. E hoje abençoou, e ele foi abençoado, e foi vitorioso, porque ele perseverou. É o valor da perseverança, a importância de nós não podemos desanimar. Nós não somos daqueles que desanimam, nós somos daqueles que creem no poder de Deus e vão firmes rumo ao alvo, que nós vamos alcançar o alvo, nós vamos alcançar a bênção. Deus tem a bênção certa, na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa. Deus tem a bênção para nós. Quando eu vejo Sara pedindo um filho a Deus, quanto tempo levou? 25 anos. Mas a bênção chegou.
E ela não desanimou. Ela continuou crendo. Abraão também creu e não desanimou. Nós não podemos desanimar. Nós não somos o povo do desânimo, nós somos o povo da vitória, o povo que crê, o povo que confia, o povo que persevera. Esse somos nós, não é? Quando eu vejo aquele cego lá de Jericó, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que é que as pessoas fizeram ali? Cala a boca, você está perturbando o mestre. Quanto mais eles mandavam calar, mais ele gritava. Até que ele parou e perguntou o que ele queria. E aquilo foi curado. Lançou a capa fora, e ele a capa fedida, né? Ele era mendigo, ficava pedindo esmola, jogou a capa fora, não cima dessa capa, né? E seguiu Jesus ali, vendo, curado, abençoado, porque ele insistiu, persistiu, perseverou, não desanimou, e Deus o abençoou. Interessante, meus irmãos, ele diz algo interessante, né? Ele vai soltar para nós lá. Olha o que ele diz ali: a perseverança é a virtude pela qual todas as outras virtudes frutificam. Também Plutarco disse: a perseverança tudo vence e pode mais que a força. Samuel Johnson também cita, dizendo o seguinte: as grandes obras são executadas não pela força, mas pela perseverança. E depois Michael Coste vai dizer também: é grave continuar no chão depois de se levantar, depois de se levar um tombo, mas mais grave ainda é sentar-se à beira da estrada crendo que já chegou ao fim. É triste levar um tombo, mas mais triste ficar sentado à beira da estrada, a gente já chegou ao fim, já acabou tudo. E tem gente que faz isso. Acabou. Não tem mais jeito. Não tem jeito sim. Quando nós somos agarrados com Jesus, sempre tem jeito. Sempre há esperança. Jesus é quem nos dá esperança. Ele é quem nos conduz à vitória. Por isso, nós temos que perseverar. Feliz o filho que tem uma mãe que persevera. Feliz o filho que tem um pai perseverante. Feliz a igreja que tem uma família que persevera. Feliz aquele que é perseverante, porque ele alcança a vitória. Mas a terceira lição, meus irmãos, está no verso 26 e 27. Nós estamos aqui percorrendo esse capítulo aí, vendo verso a verso, né? Então o texto vai dizer assim para nós: olha, então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e dançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Essa mulher é um exemplo de humildade. Se coloca no lugar dela. Jesus dizendo: vai tomar o pão dos filhos para lançar para os cachorrinhos. Ele chamou ela de cachorrinho. Mas a mulher não ficou brava, não. Ele falou: ah, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que cada mesa dos seus donos. Por quê? Humildade, meus irmãos. Porque os gentios, ela era uma mulher gentia. Gentil o quê? Todo aquele que não era judeu. Os judeus consideravam os gentios como imundos. Não? Eles não tinham nenhuma consideração pelos gentios. E aqui eu vejo Jesus provando a fé daquela mulher. Quando ele diz isso, é uma prova para ver se ela realmente perseverava, se ela cria mesmo e se ela queria mesmo a bênção, né? Então, meus irmãos, fica claro aqui o princípio: eu não mereço, mas eu preciso. Eu não mereço, mas eu preciso. E não só preciso, mas eu quero, Senhor. Eu quero, eu insisto, eu preciso dessa bênção com toda humildade. Toda humildade. Estava ela ali diante de Jesus, perseverando, meus irmãos, né? Por isso, a Bíblia vai dizer para nós o seguinte: nós temos lá a declaração de Paulo, né? Mostrando a importância da humildade de se depender da graça de Deus, né? Ele diz aos Efésios: com toda humildade, mansidão, com longanimidade, que é uma paciência longa, suportando-vos uns aos outros em amor. Humildade nos relacionamentos, quando nós tratamos uns aos outros com amor, tendo paciência um com o outro, não se irritando um com o outro. Não? Depois, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele vai dizer também: nada façais por partidarismo ou glória.
mas com humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Olha que lição preciosa de humildade. Depois Pedro também vai completar a ideia dizendo: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, fingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo Ele concede graça aos humildes. Então, aos humildes Ele concede a graça. Por isso que a humildade tem muito valor. Os humildes é que entrarão no reino dos céus. Os humildes é que são abençoados. Deus valoriza os humildes, mas Ele rejeita os soberbos. Por isso que essa mulher demonstrou humildade e foi abençoada, porque ela foi humilde diante do Senhor. A humildade ela é essencial na vida cristã. Só os humildes alcançarão vitória. É uma qualidade que todo mundo precisa ter de humildade. Mas a quarta e última lição que eu quero destacar aqui, irmãos, está no verso 28, para a gente fechar. Então disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Aqui mostra que a mais exemplar tem fé. Grande é a tua fé. Como Jesus disse, grande é a tua fé. O próprio Jesus disse: se tivermos fé do tamanho de um grande mostarda, que era a menor das sementes, já era muito importante. Agora ele olha para essa mulher e fala: grande é a tua fé. Não é pequeno, não, é grande mesmo. Né? Então o próprio Senhor Jesus estava admirado com a fé dessa mulher, uma fé que sabia em quem ela cria. Ela sabia em quem ela cria, em quem ela confiava. Ela tinha uma fé vitoriosa, porque ela recebeu a bênção por causa da sua fé. A filha alcançou a bênção por causa da fé dessa mãe. A filha foi abençoada, foi curada por causa dessa fé. Fé, meus irmãos, é um requisito básico da vida cristã. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o combustível dos filhos de Deus. Porque o crente vive pela fé. O crente vive pela fé. Alan Clark, ele diz o seguinte: os obstáculos no caminho dessa mulher só fizeram, posso soltar lá, Rebeca? Não, escutar aí também isso. Os obstáculos no caminho dessa mulher só fizeram a sua fé aumentar. Até parecia um rio que aumentava ao encontrar diques que se lhe opunham à correnteza, que finalmente domina tudo, levando de roldão o que encontra pela frente. Há muitos movimentos por aí. São as mães da Praça de Maio, mães da Sé, mães que Deus quer, são mães que tenham fé. É isso que Deus quer. Há muitos movimentos de mães, né? Mas Deus quer mães que tenham fé, que demonstrem a sua fé no Deus Todo-Poderoso. E aí, meus irmãos, essa é uma qualidade que não pode faltar numa mãe exemplar. Ter fé, confiança no Todo-Poderoso, saber em quem ela crê, em quem ela confia, em quem ela está buscando. Por isso, qualidades de uma mãe exemplar. Primeira qualidade que nós vimos nessa mulher, que ela teve visão espiritual. Ela sabia quem era Jesus, sabia qual era o problema da sua filha, sabia onde estava a solução. Ela tinha visão espiritual. Segundo, ela tinha perseverança. Era uma mulher que não desistia, que não desanimava. Ninguém calava sua boca, mas ela continuava ali firme, crendo e alcançou a bênção. Mas uma mulher humilde, ela tinha humildade. Podia chamar de cachorrinho, o que fosse, mas ela estava dizendo: eu não mereço, mas eu preciso. Se eu preciso, eu quero. Se eu quero, eu vou perseverar até receber a bênção. Por quê? Porque ela demonstrou que tinha fé. Ah, meus irmãos, o que Deus quer são mães exemplares.
São pais exemplares, são crentes exemplares, são famílias exemplares. Que nós possamos realmente, nesta noite, estar dizendo para Deus, eu quero ter visão espiritual, quero ser uma pessoa perseverante, sem desanimar, mas quero com toda a humildade demonstrar a minha fé no Senhor. Que nós tenhamos essa disposição para alcançarmos a bênção, para que sejamos mais que vencedores. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor, mesmo sentados? Pai, como é gostoso estar na Tua presença, como é gostoso ouvir a Tua palavra, essa palavra poderosa, Pai, que nos toca, que nos mostrou a importância de ter visão espiritual, a importância da gente perseverar, da gente insistir, não desanimar, mas com toda a humildade, Pai, buscar a Tua presença, crendo, tendo fé, tendo a certeza da vitória. Oh, meu Deus, que cada um que nesta noite saia com essa convicção, com essa disposição, que saia daqui para vencer, saia daqui mais que vencedor. Nós te louvamos, Pai, e te bendizemos, e rogamos também por aqueles que não estão conosco, Pai, mas que a bênção do Senhor nos alcance, para que domingo que vem estejam conosco aqui na Tua presença, Pai. Vai ter ser uma igreja pujante, uma igreja alegre, uma igreja vibrante, uma igreja vitoriosa. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.